A história brutal por trás das batalhas navais do Coliseu inundado de Gladiador II. O trailer de Gladiator 2 mostra romanos sanguinários encenando batalhas navais espetaculares em uma arena alagada. Mas isso realmente aconteceu? Seja muito bem-vindo ao canal Palavra Arcaica. Seja nosso acompanhante nessa emocionante viagem pelo passado. E se você gostar desse conteúdo, inscreva-se e habilite o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo for lançado. Se você teve a chance de ver o trailer épico da sequência de Gladiador, de Ridley Scott, há muita coisa para saborear. Paul Mescal e Pedro Pascal se encarando enquanto se enfrentam na arena. Denzel Washington se divertindo muito como um plutocrata misterioso com ambições de causar a queda de Roma. E como seria de se esperar, uma série de aplausos e retornos ao poderoso original vencedor do Oscar. Há também cenas sugeridas de escala e grandeza dificilmente imagináveis, que parecem ter saído diretamente da imaginação do mais fantasioso dos roteiristas. Talvez a mais impressionante e inacreditável delas seja uma recriação do Coliseu em que uma batalha naval está acontecendo. O conflito épico retratado na tela parece muito com uma invenção fantástica de Hollywood, provocando a pergunta óbvia: alguma coisa disso realmente aconteceu? De fato, tal evento ocorreu no Coliseu, embora provavelmente apenas uma vez. Como conta a classicista doutora Daisy Dunn, imperadores romanos realizavam batalhas navais em ocasiões especiais, mesmo antes da construção do Coliseu. Elas geralmente ocorriam em bacias especiais perto do Tibre. Às vezes também ocorriam em anfiteatros de madeira, e há uma referência específica do historiador Cassius Dio ao imperador Tito, enchendo repentinamente o Coliseu com água para sediar uma batalha naval surpresa lá. Deve ter sido viável, diz Dan, mas a logística precisa continua a confundir os historiadores hoje. Havia uma tradição na Roma Antiga de batalhas navais recriadas, ou naumachiae, que aconteciam para comemorar vitórias famosas ou outras conquistas nacionais notáveis, e estas geralmente eram realizadas em um lago existente ou em uma parte da cidade que poderia ser facilmente inundada. Essas extravagâncias eram extremamente caras e demoradas para organizar, principalmente porque os detalhes tinham que ser precisos em todos os aspectos para satisfazer os espectadores sanguinários. Se, por exemplo, a vitória grega em Salamina contra os persas tivesse que ser encenada, não seria apenas necessário recriar os navios e armas gregos e persas da forma mais fiel possível, mas também construir fortalezas e importar tudo, desde golfinhos e focas, para tornar o mar mais autêntico para os soldados e marinheiros nessas vastas batalhas. Em sua forma mais benigna, as naumachiae eram simplesmente para exibição, com os participantes sendo soldados e marinheiros em serviço, e a coisa toda pretendida como pouco mais do que um desfile que, não por coincidência, demonstraria a força militar e a superioridade de Roma aos seus possíveis inimigos. No entanto, na maioria das vezes, o propósito por trás delas era letal, em vez de simplesmente ostentoso. Todos, de criminosos condenados a inimigos estrangeiros e escravos capturados, seriam reunidos, colocados lado a lado em grandes embarcações que eram então lançadas nessas arenas artificiais e ordenados a lutar até a morte, sob pena de um destino ainda mais desagradável se recusassem. O incentivo deles, embora raramente cumprido, era que, se vitoriosos, eles teriam permissão para viver para lutar outro dia e até mesmo, em casos excepcionais, receber sua liberdade. Isso pode ter sido suficiente para convencer os participantes a irem para a batalha, mas as hordas uivantes na plateia não queriam ver misericórdia. Eles queriam ver sangue. Eles raramente ficavam desapontados. A primeira naumachia foi encenada em Roma em 46 a.C. para venerar Júlio César, que estava celebrando um triunfo quádruplo, durante o qual ele havia simultaneamente conquistado ou sufocado rebeliões na Gália, Egito, Numídia e Ponto. Uma comemoração comum não seria suficiente, e então algo muito maior e mais caro foi oferecido em vez disso. Em meio a festividades selvagens que incluíam tudo, desde batalhas de elefantes até combates de infantaria encenados, uma bacia artificial foi construída no campo de Marte, perto do rio Tibre,
e a água foi desviada para inundá-la. Aqui, milhares de prisioneiros de guerra e criminosos foram reunidos, colocados em navios que representariam as frotas tírias e egípcias em batalha, e então ordenados a lutar até a morte. As forças reunidas, consistindo de 4.000 remadores e 1.000 soldados de cada lado, eram monumentais. Mas as multidões estavam tão exultantes com o derramamento de sangue que centenas foram fatalmente pisoteadas na tentativa de ver o espetáculo do que estava acontecendo no campo de Marte. O poeta Marcial escreveu sobre os eventos que aconteciam diante dele. O que quer que seja visto no circo e no anfiteatro, isso, César, a riqueza de sua água lhe proporcionou. Então, nada mais de Fucinos e do lago do terrível Nero, que esta seja a única luta marítima conhecida pela posteridade. Marcial ficaria desapontado. Embora a enorme despesa da batalha significasse que nenhuma outra seria realizada por quase meio século, o imperador Augusto encenou outra naumáquia no ano 2 a.C. para marcar a dedicação do templo de Marte Ultor. Mais uma vez o espetáculo ocorreu no Tibre, e um aqueduto fora construído recentemente para inundar a bacia artificial, onde 30 embarcações e 3.000 homens foram pressionados a recriar o conflito entre as forças atenienses e persas na Batalha de Salamina. Enquanto Augusto estava encantado com o espetáculo sangrento, muitos estavam mais distraídos pelos bordéis e entretenimento sexual prontamente disponível. Como o poeta Ovídio escreveu em The Art of Love: com tal multidão, quem não poderia deixar de encontrar o que lhe agradava? Haveria outras naumaquiae encenadas décadas depois sob os auspícios de Nero, que construiu um anfiteatro de madeira no ano de 57 d.C. para uma extravagância de vários dias que envolveu combate em terra e no mar, para não falar do massacre de hipopótamos e rinocerontes. Graças aos últimos avanços em tecnologia, o anfiteatro pôde ser drenado imediatamente após a conclusão da batalha naval para o conflito terrestre. No entanto, nada se compara à natureza elaborada das festividades encenadas para a construção do Coliseu, no ano de 80 d.C., sob o comando do imperador Tito. Provou ser um feito de engenharia espantosamente difícil inundar o recém-construído Coliseu, uma atividade que foi estimada em algo entre 17 dias e um mês, e exigiu a construção de um aqueduto que conectaria o Tibre à arena, enchendo-o precisamente até a profundidade que permitiria que a extravagância acontecesse, e então deixar o inferno se soltar. O historiador Cassius Dio descreve o espetáculo que se seguiu economicamente. Tito, de repente, encheu este mesmo teatro com água e trouxe cavalos, touros e alguns outros animais domesticados que tinham sido ensinados a se comportar no elemento líquido, assim como em terra. Ele também trouxe pessoas em navios que se envolveram em uma luta no mar lá, personificando os corcireus e os coríntios. A recriação da batalha histórica, incluindo a criação de uma ilha artificial, pode ter sido uma ideia popular, mas a execução foi frustrada pelo aparecimento de uma violenta tempestade, que não só levou à morte de todos os combatentes sobreviventes por afogamento, mas também matou muitos espectadores. Depois disso, a despesa e o esforço extraordinários que foram investidos em planos tão elaborados foram dispensados. O público parecia perfeitamente feliz com o espetáculo de gladiadores em terra, especialmente se alguns animais selvagens e exóticos pudessem ser recrutados para a luta também. O Coliseu, portanto, tinha túneis subterrâneos e celas construídas abaixo dele que podiam abrigar tanto lutadores humanos quanto criaturas, o que significava que inundar o espaço seria impossível. Tudo será revelado quando o filme for lançado em novembro. Mas qualquer que seja o espetáculo que Ridley Scott sonhou, ele não chega nem perto da realidade brutal e inacreditável em que os romanos se destacaram. Gladiator 2 deve ser lançado em 15 de novembro. O que você achou? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Ela é muito importante para o canal. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Até lá.